Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a esta análise estruturada de um dos textos mais brilhantes e complexos de Sigmund Freud. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no artigo Luto e Melancolia. A ideia desse nosso guia de estudos é justamente transformar toda aquela densidade teórica em um material de revisão super claro e dinâmico. Então, vamos direto ao ponto e entender de uma vez por todas como a mente humana lida com a perda. Nossa agenda hoje é bem direta. A gente vai passar pelo contexto histórico da obra, a diferença clássica entre o luto normal e a patologia, os mecanismos inconscientes que ficam ali escondidos e, por fim, vamos entender aquela virada econômica incrível que leva à mania. Começando pela seção 1, contexto e conceitos iniciais. Para a gente ancorar bem esse estudo, é fundamental dar um passo atrás e olhar a linha do tempo. Olha só que interessante. Freud não tirou essas ideias do nada. Os conceitos de narcisismo e ideal do ego tinham sido desenvolvidos por ele bem nessa época, logo antes de 1915. Foram justamente essas ferramentas novas, somadas às sacadas do Carl Abrams sobre a fase oral, que deram ao Freud o estalo necessário para esse avanço revolucionário na compreensão dos estados depressivos. Tudo convergiu ali. Indo para a seção 2, a gente entra na dicotomia observável. Essa é a base de todo o texto, a diferença entre o luto normal e a patologia. E o curioso é que ambas as condições têm gatilhos iguaizinhos. Pode ser a morte de alguém, a perda de um ideal, da liberdade, ou até aquele exemplo clássico de alguém que foi abandonado no altar. Nas duas situações, o Mo fica dolorosamente abatido e o interesse pelo mundo externo simplesmente some. Mas prestem atenção no ponto de virada, a autoestima. É aí que as coisas divergem drasticamente. Essa comparação ilustra tudo de um jeito brilhante. Enquanto no luto o mundo externo perde a cor, fica desinteressante, na melancolia quem vai à falência é o próprio ego. A pessoa melancólica se sente incapaz, desprezível, moralmente inferior. A sensação de vazio não está lá fora, está do lado de dentro. Mas antes da gente destrinchar a patologia, quem estuda a psicanálise precisa entender primeiro a mecânica do luto normal. E aqui a gente tem o famoso trabalho do luto. Tudo começa com um teste de realidade, que basicamente diz, olha, a pessoa não está mais aqui. O problema é que ninguém quer abrir mão da energia afetiva, da libido de uma hora para outra. Então o que acontece? Cada lembrança é revivida de forma super intensa, hipercatexizada, e a energia vai sendo retirada com muita dor, pedacinho por pedacinho. É um processo lento, mas que no final liberta o ego para viver de novo. Agora sim, vamos passar para o enigma da melancolia e ver como essa patologia é muito mais misteriosa e oculta. Diferente do luto normal, onde tudo é muito claro, a melancolia tem uma perda profundamente inconsciente. A pessoa pode até saber quem foi embora ou o que acabou, mas ela não tem a menor ideia do que ela perdeu nela mesma. A perda é idealizada e fica nas sombras. É exatamente por isso que essa inibição profunda parece um enigma tão grande para quem observa de fora. Se a gente fizer uma revisão clínica, o quadro é bem devastador. Baixa autoestima, recusa de comer, superação do próprio instinto de sobrevivência. Mas tem um sintoma que chama muita atenção, essa comunicabilidade insistente. Sabe aquela pessoa que não tem a menor vergonha de falar mal de si mesma para todo mundo? Pois é, o pulo do gato aqui é que essas autoacusações são, na verdade, acusações contra a pessoa que foi perdida. Elas só foram astutamente deslocadas para o próprio ego. São queixumes disfarçados. E essa mudança de alvo nos leva direto para a próxima seção: identificação e conflito inconsciente. Como a energia não conseguiu ir para outra pessoa, ela faz o quê? Ela recua. E aí cria o que a gente chama de identificação narcisista. O ego regride lá para a fase oral, aquela fase mais primitiva, canibalista mesmo, e tenta devorar o objeto, incorporando ele para dentro de si. Pensa bem, isso explica brilhantemente sintomas físicos do cotidiano da depressão profunda, tipo a recusa de comer. É uma representação no corpo dessa recusa simbólica. E aí chegamos na frase mais emblemática e inesquecível de todo o ensaio. A sombra do objeto caiu sobre o ego. É genial. A partir desse momento, a mente sofre uma fratura. Uma parte do ego passa a julgar e massacrar a outra parte, tratando ela como se fosse o próprio objeto que foi perdido. O conflito que era externo virou uma guerra civil na mente. Com essa fratura estrutural em mente, a gente entra no clímax da patologia, os mecanismos do sadismo e do suicídio. Para entender isso, a gente precisa lembrar que a relação original era pura ambivalência. Tinha muito amor, mas tinha muito ódio junto.
Quando a perda acontece, o amor foge para a identificação narcisista, para tentar salvar alguma coisa. Mas e o ódio? O ódio fica solto e agora ele é despejado em cima do próprio ego da pessoa. A autotortura na melancolia é, no fundo, uma forma de torturar o outro indiretamente, extraindo uma satisfação sádica absurda disso. E isso mata a charada do suicídio, que é algo que vai totalmente contra o nosso instinto biológico de vida. O ego não quer simplesmente morrer. Na verdade, ele está executando um assassinato. O assassinato internalizado daquele objeto que agora o domina. A hostilidade que era para o outro faz uma curva e atinge a própria pessoa em cheio. Passando pelo ponto mais sombrio, a gente conclui a parte estrutural com a virada econômica, o caminho para a mania. Existe uma quantidade monumental de energia presa naquela batalha interna. Mas em algum momento, esse trabalho melancólico acaba. Talvez porque a fúria se esgotou ou o objeto perdeu valor. E quando isso termina, ocorre uma liberação brutal e repentina de energia. É isso que Freud chama de trunfo econômico. O contraste entre as duas fases é gigantesco. Na melancolia, é como se a pessoa tivesse uma ferida aberta, esgotando toda a vitalidade do ego. Na mania, o ego venceu essa ferida. É exatamente o mesmo complexo agindo, mas agora a energia transborda e o ego precisa descarregar isso em forma de euforia e ação. Para deixar essa teoria mais palpável, vamos pensar em situações do cotidiano. Imagina a sensação de alguém que vivia contando moedas e do nada ganha na loteria. Ou então aquele alívio explosivo quando se passa em um concurso público dificílimo depois de anos de estudo opressivo. Aquela energia imensa que antes era usada só para suportar a pressão, de repente fica livre para pura alegria. O resultado disso? Esse ego maníaco, recém-libertado, sai em disparada buscando novas conexões. Ele procura desesperadamente por novas pessoas, projetos, coisas para fazer, de um jeito totalmente desinibido. É literalmente como alguém que passou semanas passando fome e de repente se vê na frente de um banquete livre. E assim chegamos à sessão de reflexões finais para amarrar toda essa análise. E fica aqui esta questão super provocativa para o nosso estudo contínuo. Hoje em dia, a gente vê a depressão sendo tratada na grande maioria das vezes apenas sobre uma lente química, medicamentosa. Mas esse texto clássico nos desafia a olhar além. Ele nos força a perguntar sobre os conflitos ocultos, os lutos mal resolvidos e a estrutura psíquica profunda por trás da dor. É um convite incrível para expandirmos a visão clínica. Pessoal, espero que essa revisão tenha sido excelente para todo mundo, bons estudos e até a próxima análise.